Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, professor Júlio aqui mais uma vez, trazendo uma aula agora para o pessoal do 8º ano, turmas médias e clássicas. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco com o termo algébrico, ou com o monômio, como assim também é chamado. Vamos lá começar? Bem, pessoal, não dá para a gente falar sobre monômio ou termo algébrico sem antes comentar um pouco sobre a álgebra, né? E a álgebra é essa parte da matemática que se utiliza de letra para representar um termo, um valor, um número desconhecido, ok? E um dos elementos básicos e fundamentais aí da álgebra é o monômio, ou termo algébrico. E nessa aula de hoje, pessoal, não vou ficar toda hora falando aqui para vocês monômio ou termo algébrico, tá? Ora eu vou utilizar o termo monômio, ora eu vou utilizar o termo algébrico, beleza? No final das contas, se trata da mesma coisa. Vamos lá, para frente um pouco mais. Para a gente começar, como é que você poderia expressar melhor as situações abaixo? O quadrado de um número, a metade de um número, o quíntuplo de um número. Olha só que nós não estamos aqui especificando que número nós queremos o quadrado, nós queremos a metade, nós queremos o quíntuplo. Então, o que nós vamos fazer aqui é, como é um valor desconhecido, atribuir uma variável, né, uma letra, se utilizando aí dessa álgebra para a gente, beleza? Então, o quadrado de um número, elevar um número ao quadrado é elevar esse número a 2. Então, vou escrever todas essas expressões, escrevi aí todas as expressões em função de x, então o quadrado de um número seria x elevado a 2. A metade de um número seria x dividido por 2. E o quíntuplo de um número, quíntuplo 5 vezes x. Beleza até aqui? Então, essas expressões acima são exemplos de monômios, beleza? Tudo isso aí é o monômio. Vamos trabalhar uma definição melhor aqui com monômio, nesse próximo slide. Chama-se de monômio toda expressão algébrica representada por apenas um número, ou apenas uma letra, ou apenas o produto de números e letras, números e variáveis. Ok? Então, eu coloquei aqui no primeiro exemplo três tipos de monômios para a gente. 5, que é apenas um número, e preste atenção, tá, pessoal? Quando nós tivermos somente um número, ele também representa para a gente um monômio. Porque esse 5, eu podia pensar que ele é um 5 vezes x elevado a zero. E todo número elevado a zero, diferente de zero, é claro, é igual a 1. Então, 5x elevado a zero vai ficar 5 vezes 1, que é 5. Não tem necessidade de colocar aí essa variável, ok? Então, quando nós tivermos somente um número, ele também representa um monômio. Y, somente uma letra, também é um monômio. E menos 2, Z3, né, menos 2 vezes Z ao cubo, é um produto de um número por uma variável. Isso também é um monômio. Tranquilo? Para reforçar um pouco mais isso, olha a observação que eu coloquei aí embaixo. Não serão considerados monômios frações com variáveis no denominador ou uma expressão algébrica que apresente variável no radical. Coloquei um exemplo de cada. Olha aí nessa nossa fração, nós temos 3 sobre x. Apareceu a variável no denominador x. Logo, se apareceu variável no denominador, isso não é monômio. Beleza? E na outra nós temos raiz quadrada de y. Apareceu a variável dentro de um radical. Isso também não é monômio. Se a gente lembrar da nossa aula passada, 3 sobre x é, na verdade, uma expressão algébrica fracionária. Porque tem fração, é mais ou menos. Não somente por isso. Não necessariamente o fato de ter fração faz dela uma expressão algébrica fracionária. Ela é uma expressão algébrica fracionária porque a variável está no denominador. Se a variável viesse no numerador, ela seria uma expressão algébrica inteira. E o nosso segundo caso, raiz quadrada de y, é uma expressão algébrica irracional, porque traz a variável dentro do radical. Qualquer coisa, dá uma relembrada aí na aula passada que nós vimos isso, beleza? Mais adiante um pouco, pessoal, a gente vai ver agora o seguinte, os elementos, as partes de um termo algébrico, tá? O termo algébrico ele vai ter duas partes, o coeficiente numérico e a parte literal, que é super simples. O que é o coeficiente numérico? É o número que está multiplicando a letra. E o que é a parte literal? É a letra, beleza? Literal, literatura, português, letra, né? Dá pra gente fazer essa associação. No meu exemplo aí, eu coloquei menos 5x ao cubo
y. Quem é o coeficiente numérico? O número que está multiplicando as letras. Quem é o número que está multiplicando as letras? Menos 5. Olha para o sinal aí, hein? O menos faz parte aí do coeficiente. Então, o coeficiente é menos 5. E a parte literal são as letras que estão sendo multiplicadas pelo número. Quem é que está sendo multiplicado aí pelo número? x3y. Beleza até aqui? Vamos mais para frente um pouco. Olha aí que agora a gente vai trabalhar com duas coisas mais, tá? O grau de um monômio e determinar se esses monômios são ou não semelhantes. Como é que eu faço para determinar o grau de um monômio? Olha aí que a coisa é simples demais. Nós temos os expoentes da parte literal. O grau de um monômio é dado pela soma desses expoentes. Olha que eu coloquei meu exemplo aí. 7x2y3z. Maravilha. A parte literal tem expoentes 2, 3 e 1. Professor, eu não estou vendo esse expoente 1. Olha aí a última letra, Z. Essa última letra não tem expoente. Quando não tem um expoente, fica-se subentendido que ele é igual a 1. Logo, o expoente de x é 2, de y é 3 e de z é 1. O grau do monômio seria a soma. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 é o grau do monômio. Esse monômio é do sexto grau. Tá? E monômio semelhante é rapidinho demais. Dois ou mais monômios são semelhantes se ambos possuírem a mesma parte literal. Se eles têm a mesma parte literal, eles são semelhantes. Coloquei dois pares aí para a gente ver essa questão dos monômios semelhantes. No primeiro par de monômios, eu tenho menos 5x3y e 12x3y. Olha que o coeficiente é diferente, menos 5 e 12. O coeficiente não tem nada a ver com o monômio ser ou não semelhante. Para ver se o monômio é semelhante, a gente só vai olhar para a parte literal. Ok? Então, a parte literal do primeiro monômio é x3y e do segundo monômio também x3y. Logo, eles são semelhantes. Mas eu quero ver com vocês esse segundo monômio. xyz2 e 7xz2y. Olha que ele tem as mesmas letras, embora em ordens alternadas. Tranquilo? Queridos, as letras estão se multiplicando. X vezes Y vezes Z2. X vezes Z2 vezes Y. Se a gente lembrar aí da propriedade comutativa que está presente na multiplicação, ela vai dizer que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, X vezes Y vezes Z, X vezes Z vezes Y é a mesma coisa. Logo, os monômios são semelhantes. Eu só quero que nesse segundo exemplo aí que eu coloquei, você fique muito atento com os expoentes, tá? Porque ele pode colocar uma outra letra ao quadrado que não esteja no Z. Se isso acontecer, o monômio deixa de ser semelhante. Tudo bem? O x nos dois estão elevado a 1, o y nos dois monômios também estão elevado a 1 e o z nos dois monômios estão elevado a 2. Beleza? Para a gente finalizar nossa aula aqui de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar agora com a adição algébrica de monômios. Isso aqui você já sabe fazer, ok? Eu quero só relembrar quando é que a adição pode acontecer. Beleza? Então, a adição entre monômios apenas acontece quando estes forem semelhantes. Se os monômios não são semelhantes, eu não posso somá-los, tudo bem? X mais y é igual a xy? Não. X mais y vai permanecer para sempre x mais y. Xy é x vezes y. Ok? Então, só pode somar se tiver a mesma parte literal, o que faz deles semelhantes. Para somarmos monômios semelhantes, devemos conservar sua parte literal e adicionarmos seus coeficientes numéricos, respeitando aqui os sinais de cada monômio. Quando eu falo adição, pode ser adição ou subtração, vai depender se os sinais são iguais ou diferentes. Beleza? Coloquei um exemplo aí onde nós temos três termos algébricos, três monômios. 3xy mais 5xy menos 2xy. Perceba que eles são todos semelhantes, pois têm a mesma parte literal, xy. E como eu dei essa dica aí para vocês, como é que a gente faz para realizar a adição algébrica de monômio? Você conserva a parte literal e faz a conta, faz a adição somente com os coeficientes numéricos. No caso, 3, 5 e menos 2. Então, nós vamos fazer 3 mais 5 menos 2. 3 mais 5, 8. 8 menos 2, 6. E aí nós temos 6xy. Beleza?
Galera, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro aí para vocês tudo isso que nós acabamos de trabalhar aqui sobre monômios, adição, grau. E qualquer dúvida, não esqueçam de utilizar aí no Aluno Online a ferramenta Pergunta, onde você vai interagir diretamente com o seu professor. Fiquem com Deus e até uma próxima aula, se Deus quiser. Valeu, galera!